Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast, do nosso podcast, Os Segredos dos Síndicos. E olha só, já estamos no episódio número 9. E é mais um episódio que eu te prometo, fica até o final, porque vai valer a pena. Você é síndico, gestor condominial, tá pensando em trabalhar nessa área? Você quer informação relevante, dica prática, coisa que você vai poder aplicar no seu dia a dia? Aqui do outro lado da mesa tem gente que é capaz de trazer muito conhecimento para enriquecer ainda mais o seu. Então fica ligado, porque eu tenho, não um convidado, tenho dois hoje, dois convidados. O episódio número 8 foi assim e o 9 estamos repetindo também. Agora a gente gostou desse negócio de deixar a mesa mais cheia aqui para esse bate-papo ficar ainda mais enriquecedor. E como você já sabe, o nosso começo é como? É lendo a história, é lendo o currículo dos nossos convidados. Então vamos começar com a nossa convidada. Ela é formada em administração de empresas com ênfase em finanças pela Faculdade Unopar, governança em condomínios pela Averde ADM, curso de síndico profissional e administração de condomínios e participou da primeira imersão condominial. Agora o nosso convidado, ele é formado em administração de empresas na Anhanguera Educacional, tem o curso de síndico profissional pela Conase, curso de administração de condomínios também pela Conase e entre outros cursos e participações em eventos com destaque nacional. Temos essa dupla aqui. Alguns diriam dupla dinâmica. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença de vocês, Etienne e Diogo. Tudo bem, Etienne? Tudo jóia, amigo. É um prazer estar com vocês aqui, apresentar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho do dia a dia do síndico profissional, que não é fácil, né? Eu já adoro quando não é fácil. É um desafio, mas é prazeroso. Legal. E obrigado também, Diogo. Boa tarde, Milva. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa expertise e falar um pouquinho também da sindicatura que tanto nos assola no dia a dia. Ótimo. Ó, eu já começo falando o seguinte. A gente olha esse currículo e uma das coisas que eu sempre falo aqui, por trás da história, sempre tem uma história. E eu fico pensando, como é que vocês entraram neste mundo, na área de sindicatura e condominial, e mais do que isso, depois eu quero que vocês comentem aqui como vocês se encontraram, que eu já deixo eu esclarecer uma coisa para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Vocês não são um casal, então primeira coisa, vocês são sócios. Então fica assim, nossa, sócios, não são um casal, não são nem parentes. Fica aquela dúvida, nossa, como eles, os caminhos se encontraram e como é que eles fazem para dar certo? Mas a gente vai por etapas. Primeiro, eu queria que vocês contassem para a gente como cada um de vocês foi parar nessa área condominial e tudo mais, e depois, como vocês se encontraram. Se quiser, pode começar. Eu acho que, como todo síndico profissional, começou realmente como síndico morador do seu condomínio. Então, foi um desafio. Eu não conhecia condomínio, não sabia nada de condomínio na época. Era formado em administração de empresas, administrava e tinha uma empresa de embalagens e fui conselheiro do condomínio qual eu morava. E depois de tanto estar ali envolvido com a gestão, nós observamos algumas irregularidades na época da gestão, um condomínio em implantação, e nós pedíamos esclarecimento do síndico, e o síndico nunca esclarecia, né, as nossas dúvidas, algumas irregularidades, e aí nós fomos orientados por um advogado a montar realmente um quarto de moradores, para que nós pudéssemos construir uma assembleia. E lá nessa assembleia, eu estive presente, né, lotada praticamente a assembleia, o salão de festas cheio, completamente, saindo pelo ladrão de pessoas, e eu apresentei todas as irregularidades. Nós fizemos alguns estudos de algumas situações para apresentar para todos os condôminos,
e simplesmente depois sentei. Eu joguei tudo no ventilador, como a gente diz, né, no português claro, e sentei para que pudesse ou o síndico ser destituído ou renunciar. Ele apresentou uma carta de renúncia, não se explicou na época, e eu sentei e foi uma eleição de síndico. Algumas pessoas se levantaram e aí, pela minha surpresa, fui aclamado pela coletividade ali a se candidatar. Não era meu desejo, não era minha intenção, mas por conta de toda aquela massa ali clamando pelo meu nome, eu levantei e assim fui eleito no condomínio em 2015. Estou como síndico até hoje. A gente está indo para quase 10 anos de gestão, fazendo um bom trabalho, fazendo e desenvolvendo uma ótima gestão dentro do condomínio. Tem muito isso, né, o Diogo Etienne? A pessoa que traz o problema à tona, ela automaticamente ouve o quê dos moradores? É você. Se você viu, é porque tem que ser você. E nem sempre a gente está tão preparado para esse desafio. Foi o que aconteceu com você, mas já faz 10 anos. Quase 10 anos. E uma atitude nobre ainda que eu tive, que eu até relembrei isso recentemente, eu não sei, para algum colega de trabalho. Na época, o síndico era morador, né? Mas ele não morava no condomínio. Então, ele já tinha um salário ali, na época, em 2015, de R$ 2.300. Os honorários dele eram os honorários muito bons para a época. E eu, sabendo da situação do condomínio, devendo mais de R$50 mil, impostos que não eram recolhidos, era dado preferência para alguns contratos que não tinham muito sentido naquela época, baixei os meus honorários. Foi uma atitude nobre para receber um salário mínimo na época. E ali eu perdurei praticamente quase 2 mandatos, 4 anos, recebendo um salário mínimo, que na época acho que era 800 e poucos reais. Nossa. Então, assim, é difícil alguém enfrentar todos os problemas, se mostrar pronto ali para poder assumir um condomínio de quase 200 unidades, um problema gigantesco, e ainda baixar os seus honorários. Né? É uma atitude nobre que muitas vezes os moradores e os proprietários não reconhecem. Verdade. Mas nós, como gestores, como pessoas, a gente tem uma forma de enfrentar essas situações. E a gente faz realmente porque a gente gosta e porque a gente quer realmente entregar o melhor. Exatamente, perfeito. E você? Minha história é praticamente idêntica a essa. Acho que é por isso até que o destino nos uniu. Lembrando, deixando claro que não somos um casal. Não, eu já fiz questão de deixar isso claro para ninguém ter... Somos síndicos profissionais e sócios, né? Às vezes as pessoas perguntam mesmo, porque existe muito casal aí, né? Síndicos profissionais. A minha história é muito parecida com a história do Diogo. Realmente eu também não tinha intenção nenhuma em ser síndica. Eu era apenas uma condômina, né, que eu tinha um apartamento alugado em um condomínio, nunca tinha participado de nenhuma reunião de condomínio, não tinha noção do que era, mas quando você paga a sua taxa de condomínio, você quer saber o que é que você está pagando, para onde está indo o destino desses valores, né? E eu comecei ali procurar e identificar nos demonstrativos algumas coisas que, para mim, que não tinha muita noção daquilo ali, que estavam irregulares. Eu sempre fui administradora de empresa, que administrar condomínio não é muito diferente. Então, você tem uma noção, né, de números. E aí começou a me surgir uma curiosidade e comecei a ir atrás desses documentos e pastas através da administradora. E quanto mais eu fuçava, mais coisas erradas apareciam, né? E aí eu fiquei inconformada com tudo aquilo, porque sai do seu bolso, né? Você trabalha diariamente, você... né, tem aquele suor árduo ali para você pagar uma taxa de condomínio e você vê esse resultado, né? Muitas das vezes aí alguns síndicos que não é honesto, né? Que realmente é bastante desonesto, usa da situação do condomínio ali para aproveitar a situação. E eu também comecei a me envolver, participar, e aconteceu a mesma coisa com o Diogo, né? Eu estive numa assembleia e eu joguei tudo no ventilador, né? Tudo. E as pessoas ficaram chocadas, né? E achavam até que era alguma coisa pessoal. Eu falei, não é, pessoal, eu estou provando aqui, existem provas, né? E aí, depois disso, vários moradores entraram em contato comigo, querendo saber a fundo o que estava acontecendo. E aí foi se fazendo um movimento dentro do condomínio, até que nós fizemos uma assembleia de destituição, na época da antiga síndica. E nessa assembleia, eu levei 3 orçamentos de 3 síndicos profissionais, porque não era minha intenção também assumir um condomínio.
Você já quis? Ó, Já, ó, tá aqui os problemas, só que... Tá aqui o síndico. Tá aqui o síndico, então não é para mim, né? E eram muitos problemas, de fato, eram muitos processos, era um condomínio que estava assim abandonado, caixa zero, não tinha dinheiro no caixa, então era bastante desafiador para quem fosse assumir. Então foi até hoje o condomínio mais desafiador para mim. Mas foi bem bacana, porque eu já assumi uma situação bem crítica, né? Então, ali no momento, realmente as pessoas não quiseram pegar o síndico profissional e falou, não, Etienne, tem que ser você. Você começou esse movimento, você está por dentro de tudo, você sabe pontualmente cada problema que aconteceu aqui dentro, então tem que ser você. E aí acabei assumindo também. Graças a Deus a gente teve assim os moradores que nos apoiaram, houve um conselho bem participativo, uma contratação de um jurídico bacana. E aí, como a gente não faz de qualquer jeito, a gente faz bem feito, o resultado está aí. São também 10 anos no mesmo condomínio, até hoje sendo reeleita, né? No começo de vocês? Muito parecido. Até o ano? Exatamente, muito parecido. E a situação também. A situação A situação também. Que do tudo condomínio. assusta, a situação, a forma e o ano. Exatamente. Exatamente. E quando nós nos conhecemos, nós contamos uma história um para o outro. Opa, mas espera aí, é muito parecido. É praticamente igual a história de quando ela assumiu o condomínio dela e o que eu assumi também. Então, aí já começou praticamente dar o start, né, na nossa sociedade, que já está indo aí para um pouquinho mais de 2 anos. Nossa. Antes de eu até perguntar mais uma coisinha para vocês sobre essa sociedade, eu até esqueci da brincadeira que eu faço. Pelo que eu vi, não era o sonho de vocês, então. Não era sonho de vocês. De forma assim. alguma. Jamais a gente ia pensar ou estudar e sentir, sonhar e ter aquele amor por ser síndico profissional. Mas, na verdade, quando a gente assume, a gente começa a gostar do negócio. A gente começa realmente a se envolver. E é uma atividade que você tem que ser multidisciplinar. Então, é bem enriquecedor. A gente estuda muito, busca muita informação. E é muito gostoso. Não era teu sonho, mas virou paixão. É isso, né? Exatamente. E vira uma paixão mesmo, tá? Vira uma paixão e acaba se tornando um sucesso. Porque quando você faz de uma maneira, né, com a paixão mesmo, você coloca ali a sua energia de maneira positiva, o universo conspira a favor. Né? As coisas aparecem, vão fluindo. Eu, particularmente, hoje eu amo o que eu faço. Que legal. Mas produção, coloca aí, viu? A gente não encontrou ainda que alguém que fale. Quase estamos indo para 10º. Daqui a pouco 10º e nunca ninguém falou, não, era meu sonho desde criança. Eu falei, eu quero ser síndico na escola. Mas um dia a gente chega lá. Uma coisa que eu achei também muito interessante é que no nosso bate-papo, antes de começar aqui, vocês falaram que teve uma pessoa que olhava para vocês dois e falava, tem alguém que você vai querer conhecer. Exatamente. Que, nossa, como é que foi isso? Nós temos um amigo em comum do meio condominial e foi ele que nos apresentou, né? Porque ele já conhecia a minha história, ele já conhecia a história do Diogo. Então, a gente ia no escritório dele fazer reunião separadamente, porque a gente não se conhecia. E ele deu esse start, ele teve esse feeling de olhar um para o outro e falar, eu vou apresentar esses dois porque vai ser sucesso. E ele olhava para o Diogo e ele falava, Diogo, eu preciso te apresentar a Etienne, porque eu olho para você, eu vejo a Etienne de calça. E ele falava a mesma coisa para mim, Etienne, eu preciso te apresentar o Diogo, porque eu olho para você, eu vejo o Diogo de saia. E foi dito e feito, ele nos apresentou e tá isso, deu super certo, eu sou super grata, inclusive, a ele, porque é uma sociedade de sucesso. E toda a oportunidade que eu tenho de falar com ele, ele sabe que ele vai assistir aqui, ele vai saber que é dele que eu tô falando, eternamente grata. E quando ele vê vocês, ele fala, não disse? Ele fala. Fala. Eu não falei? É uma gratidão muito grande, ele tem um olhar muito clínico para perfil, então, assim, ele foi certeiro no tiro e deu super certo, a gente tá caminhando junto já praticamente 2 anos e pouquinho, só... batalhando dentro dos condomínios na região metropolitana. Isso é bacana demais. E talvez seja uma dúvida, porque a gente vê muita empresa familiar, pessoas que se conhecem, amigos que começam na garagem de casa, você vê startup assim.
E de repente a gente vê um caso de vocês que é uma sinergia enorme, o mesmo propósito. Como é que faz para dar certo assim? Vocês não se conheciam antes. Como é que faz para dar uma sociedade assim tão certo quanto a de vocês? Eu acho que é Deus que coloca as pessoas no nosso caminho. Eu acho que tudo tem um momento certo, tudo tem a hora certa, e a gente entende que é Deus que coloca as pessoas certas no nosso caminho para que a gente possa trilhar novos caminhos e novas oportunidades e construir algo efetivo. Então, a gente é muito grato a Deus por essa pessoa ter realmente nos apresentado e a gente ter trilhado, iniciado essa trajetória, esse caminho. E a gente é muito parecido porque, às vezes, a gente está em algumas seleções de condomínios e aí a gente tem toda uma estrutura que nós precisamos passar, né, o valor dos nossos honorários. E aí a gente senta, né, a gente discute junto. Etienne, o que a gente pode apresentar de honorários para esse condomínio? Olha, eu estava pensando em 2.000, um exemplo, né? Uhum. Aí ela diz, Diogo, você acredita que eu estava pensando nesse valor mesmo? Incrível. Então, praticamente é uma sinergia muito grande. A gente tem um pensamento muito parecido. Tem, às vezes, as divergências, sim. Tem, às vezes, alguns arranca-rabos que não são gigantes, né, Etienne? Mas a gente sabe que a gente não está aqui para errar, a gente não está na empresa, numa sociedade para poder errar. Então, a gente é muito compreensivo com o erro, com a dificuldade um do outro. Então, a gente se completa muito. O que ela tem dificuldade, eu completo. O que ela tem de qualidade, ela me completa também. E assim a gente vai caminhando. Que legal. É sempre bom, né, Etienne, encontrar pessoas, porque o ambiente faz muita diferença, né? O ambiente possibilita crescimento ou não. E é bom ter gente assim, né? Exatamente. Do lado. Eu falo que não existe um segredo mesmo para uma sociedade, mas as mentes têm que se parecer muito, né? Eu falo sempre para o Diogo, Deus está acima de tudo. Deus já tinha um propósito para isso. A gente não entendia na época, hoje a gente entende. Então, essa questão da gente se parecer muito, ter a mesma personalidade, é uma questão de berço também, de família, né? Tem muita coisa aí também que não é só o profissionalismo. É você querer fazer dar certo, é você querer fazer bem feito e, acima de tudo, a honestidade e transparência, que é o foco do nosso trabalho sempre, né? Verdade. E indo até um pouco mais à frente, vocês tiveram os dois a mesma experiência como síndicos moradores. Agora vocês são síndicos profissionais. Quando vocês olham esses dois estilos e os moradores, mais moradores, a exigência é diferente? Por exemplo, a régua, quando eu falo, você é um síndico profissional aqui, a régua aumenta automaticamente? Como é a exigência do morador? É diferente? Vocês sentem uma diferença nisso? É diferente. Hoje, alguns condomínios e alguns condôminos estão até exigindo carga horária para você cumprir dentro do empreendimento, como se fosse um CLT. Uhum. E o síndico é um cargo eletivo, né? Então, muitos condomínios já estão estipulando essa questão de carga horária. E o síndico morador, ele tem a sua atividade, ele tem a sua profissão, ele não está a todo momento dentro do condomínio, porque às 8 horas ou até um pouco mais, ele passa no trabalho dele. Uhum. Ele tem a família que ele precisa cuidar, o final de semana que ele tem o seu lazer. Então, quando você fala de síndico profissional, a régua efetivamente aumenta. Uhum. Haja vista que o pessoal está querendo controlar as nossas horas de trabalho. Sim. Síndico morador, não. Ele mora, mas não necessariamente ele está lá a todo momento. Ele não precisa cumprir uma carga horária. O pessoal entende que por morar está tudo bem, ele está lá dentro. Mas, na verdade, muitos síndicos moradores não estão dentro. Tem menos estão tempo muito ainda. fora. Então, é isso que a gente tem visto e nem sempre o síndico dentro do condomínio vai trazer resultado. Às vezes o síndico fora é o nosso maior trabalho, né, Etienne? Sim. A nossa maior demanda é escritório, é telefone, é WhatsApp, não é em loco. É evidente que você tem que estar ali, tem que fazer as historias, seu olho tem que estar sempre atento nas situações. Mas a nossa maior demanda é realmente fora. Essa profissão tem crescido muito, né? A gente percebe que cada vez menos síndico morador, ele quer ser síndico, né? Existe uma grande diferença, não tem nem como comparar. O síndico morador, ele é muito confundido no dia a dia e se leva muito
pelo lado pessoal, né? A gente assumiu um condomínio recentemente que o síndico não aguentava mais. A pressão no sentido dele não ter paz pleno domingo na casa dele, do morador bater na casa dele, né? E lá na... Exatamente, Gente. exatamente. Então, isso afeta a família dele, o dia a dia dele, no próprio local e ambiente que ele deveria ter paz, né? Que ele já tem a profissão dele e ele quer chegar na casa dele às 18 horas, final de semana, e ter uma paz com a família dele. Ele não tem isso. Então, o síndico profissional hoje, ele está sendo muito requisitado. E para a gente, é mais fácil lidar com tudo isso, porque nós somos imparciais. Nós não moramos dentro do condomínio. Então, para a gente chamar a atenção do morador, a gente aplicar uma notificação e uma multa, para a gente é muito tranquilo, né? A gente vai mostrar para ele, dentro do regimento interno e da convenção, de que aquilo ali ele está errado, porque existe um documento, né, que realmente prova que ele está errado, e a gente vai fazer isso de uma forma muito natural, sem pensar, mas eu vou notificar, eu vou multar, depois eu não vou conseguir olhar para a cara dele, vai tirar uma rincha comigo dentro do condomínio, né, que é o que acontece com o síndico morador. E vocês acham que tem uma parte de moradores que tem uma resistência, sabendo dessa diferença? Não põe síndico... Por exemplo, na assembleia que vocês participam, ainda tem uma movimentação, não, síndico profissional não, porque Sim. vai ser mais rígido, vai ser mais imparcial. Ainda existe isso, tá? Ainda tem muitos condomínios que estão tendo essa dificuldade de implantar o síndico profissional, justamente pelo que o Diogo falou. Eles acham, às vezes, que o síndico ele tem que estar ali o tempo todo para observar, avaliar, e poder atuar melhor dentro do condomínio. E nem sempre é isso, né? Hoje, dentro dos cursos e do que a gente estuda, está mais do que provado que nós somos gestores de pessoas, então nós estamos ali justamente para usar dos funcionários, de uma equipe que já está dentro do condomínio, para delegar as funções. Então, o zelador, muitas das vezes, ele tem que ser o olho do síndico, ele tem que estar atuando, fazendo um bom trabalho, né? Sim, estamos sempre dentro do condomínio, mas não é o foco principal isso, né? Existe todo um trabalho por trás que é muito mais eficaz do que o síndico que está ali o tempo todo. Na apresentação de vocês colocam assim como síndico conciliador ou mediador. Num tempo que a gente tem tanta intolerância, e vocês falaram, tem morador querendo ser síndico, né? E em épocas também de WhatsApp, aquela loucura que todo mundo fica muito, muito, né, machão por trás do telefone. Como é que concilia? Como é que faz essa mediação quando tem uma discussão, quando aflora os ânimos num grupo de WhatsApp? Como é que vocês fazem? Qual que é a estratégia de vocês para ser um conciliador? A questão de grupo de WhatsApp, a gente não participa de nenhum grupo aberto de nenhum condomínio, porque senão a gente perde realmente o foco. E esses grupos são destinados mesmo a moradores. E muitas das vezes sai até processo de um morador contra o outro, porque hoje em dia as pessoas descontam os problemas da própria vida, trazem as dificuldades que elas estão lá dentro, para dentro das discussões de condomínio. Além de trazer as demandas ou as dúvidas para o foco, que realmente é o síndico, para ser realmente um canal de informação para os outros condôminos. Então, a gente não chega a participar. E o síndico profissional, o síndico morador, ele tem que ter essa expertise de como saber lidar, o que fazer e como fazer com esse tipo de situação quando tem algum problema entre moradores, problema de barulho, às vezes é problema de cachorro, problema de vazamento. Então, a gente sempre diz, né, que são os 3 Cs do condomínio: carro, cano e cachorro. Então, esses são os maiores problemas. Problema de carro na garagem, vazamento, que é o cano, e o cachorro, que o pessoal hoje em dia tem pet. Sim. Nós adoramos os bichinhos, mas o pessoal insiste ainda em passear nas áreas comuns e deixar lá a marca registrada e não coletar o presentinho, e aí gera muito conflito. Então, a gente tem que trabalhar em cima de comunicados. Nós pecamos pelo excesso na comunicação, para que isso se torne um pouco mais leve, para que as pessoas possam se conscientizar cada vez mais e ter menos conflito. Em contrapartida, a gente sempre tenta intermediar essas relações entre discussões ou desavenças entre moradores,
Tem muitos síndicos que não têm essa expertise, que não gostam muito. Se vira com o seu vizinho porque é problema individual entre vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente ainda trabalha diferente, de uma forma totalmente diferente, e tenta fazer uma conciliação no primeiro momento, falando com um, falando com o outro. A gente já tem uma expertise de como abordar essas questões, que não dá para a gente falar aqui, que é uma estratégia nossa, né, de mercado. E então a gente consegue, em muitos casos, a maioria dos casos, apaziguar os ânimos, conseguir, né, colocar esses condôminos em conversa, em harmonia. Muitas vezes não dá porque o perfil também não permite. A gente tenta e faz o possível, mas na maioria das vezes a gente sempre consegue intermediar isso. E qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de situação também dentro dos condomínios, a gente nunca expõe quem está reclamando. Isso é o mais importante, porque se a gente expõe, a gente também vem suscitar a ira de quem está recebendo a reclamação. E aí a coisa pode pegar mais fogo ainda. Então a gente tem um tato muito grande e trata bem essas situações para que não pegue mais fogo, e sim o fogo se apague. Perfeito, perfeito. E vocês também lidam bastante com o começo de tudo, que é o começo do condomínio. Como é que é começar do zero? O que não pode faltar? Ou mais, o que quem está assistindo a gente, um síndico morador, síndico profissional, gestor condominial, o que não pode fazer no começo, que aí vai ser daquele jeito sempre, que vai dar muito errado lá na frente? A gente fala da implantação, né? É o condomínio do zero, que você tem que implantar tudo. E aí, realmente, é bastante desafiador. Porque esse início, se ele não for muito bem implantado, realmente, lá na frente, o próximo síndico que assumir, muitas das vezes, a coisa já está desandada e fica difícil recuperar isso, né? O Diogo vai falar um pouquinho aí dessa área que é bastante desafiador mesmo para nós. O que não pode faltar numa implantação é estrutura adequada para você poder realmente desenvolver o seu trabalho. Competência e expertise. Porque se você não tiver competência e expertise, você não consegue fazer uma boa implantação. Se você não conhecer, se você não tiver essa experiência. Boas empresas, bons contratos, dentro do valor de mercado, o acompanhamento das garantias, da entrega das áreas comuns pela construtora, isso é muito importante. Então, você tem que fazer valer a expertise de mercado, que é a implantação de condomínio, fazer boas contratações e acompanhar as garantias, as entregas das áreas comuns pela construtora. Porque se você não fizer e também você não cumprir com as manutenções, como a Etienne muito bem falou, depois de um ano, às vezes, o condomínio ainda patina. A questão do enfrentamento da inadimplência também é muito importante, porque a construtora entrega um empreendimento, está todo mundo preocupado em gastar dinheiro para deixar a sua unidade, seu apartamento lindo, maravilhoso, mobiliar e etc., e fazer a reforma. E ninguém está muito preocupado em pagar a taxa de condomínio nesse início. Então, os inícios de condomínios até maiores, de unidades, tem muita inadimplência. E isso causa muito impacto na vida do gestor. Por quê? Você não arrecada tudo aquilo que você tem que pagar. Então, por isso que é importante você fazer uma boa implantação e conhecer do processo. Porque não adianta você colocar tudo dentro de um condomínio que está sendo implantado, sabendo que você não vai ter recurso para poder garantir esse tudo. Então, você vai trabalhando gradativamente, paulatinamente, para você poder ir implantando passo a passo, adquirindo as situações dentro do condomínio pouco a pouco, até que você consegue depois ter um equilíbrio e manter uma estabilidade na questão de inadimplência, na questão também operacional, nas questões de manutenções. Então, isso é muito importante. Só complementando o que o Diogo está falando, a implantação envolve muito além. Porque se você não tem experiência, primeiro que você tem que estar a par de todos aqueles contratos. Geralmente, a administradora, ela já faz uma previsão orçamentária, né, daquele enxoval que precisa ser implantado no condomínio, todos os equipamentos de salão de festa, aquilo que já vem desmiuçado, né? Já tem uma previsão da portaria que vai ser colocado, do prestador de serviço da terceirizada.
Nós temos tanto a experiência na implantação quanto o pós-implantação, que foi o síndico que assumiu, ele não tinha experiência, passou 1 ano e ele praticamente quebrou o condomínio em menos de 1 ano. Por quê? Porque aquele valor que estava na previsão, ele não foi cauteloso em administrar esses contratos. O que a gente costuma, inclusive, fazer muitas das vezes é aquilo que está na previsão, não é porque está na previsão que vamos gastar aquilo ali. Vamos economizar, porque a gente não sabe o que vai ser depois. Então, vamos contratar contratos de valores menores para que você tenha essa sobra, né? Porque vai entrar a questão da inadimplência, né? É muita coisa. Ele está fazendo a reforma, ele está gastando, ele tem a taxa de condomínio. Ah, não, eu prefiro equipar o meu apartamento do que pagar a taxa de condomínio. Tudo isso a gente tem essa expertise. Então, por isso que os condomínios que a gente implanta é sucesso e estamos aí até hoje por conta dessa cautela com todos esses detalhes. Vai muito além. Se a gente for falar disso aqui, o assunto vai se estender bastante, que é um assunto bem interessante. Sim. Acho que é legal, inclusive, você fazer um podcast Legal, focado em implantação. Ó, vocês topariam participar também? Com certeza. Segunda temporada tá chegando. Aí, ó, já anota aí, assunto... produção. Já anota aí. Gostei desse tema. Gostei desse tema. Porque... na verdade, é aquele lance do desafio. É difícil começar, é difícil manter também. E achei sensacional. A gente tem expertise também depois que começa e não dá certo. Então, vocês passam bastante por isso. Exato. Chega lá, olha, faz 1 ano que a gente não deu certo. E aí, como é que faz? O antigo síndico pegou o valor que era para empreender naquela situação, aí ele tira e coloca outras coisas que não tinha necessidade. Né? Aí os moradores ficam insatisfeitos, o valor ficou muito mais caro do que aquilo que era para ter sido implantado. E aí temos que fazer um milagre. Assumimos o condomínio e temos que rebolar e fazer a coisa acontecer. E o morador acha, não contratei agora, amanhã já deve estar bom. Você tem esse gerenciamento de expectativa do condômino? A gente sempre diz nas nossas apresentações, principalmente esses condomínios com muitas dores, né, de as coisas não andam, não caminham. Gente, nós não somos síndicos super-homem. Não é em 1 mês que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Nós precisamos de tempo de trabalho, a gente precisa se inteirar e conhecer a estrutura do condomínio, tanto operacional quanto financeira e administrativa e de pessoas também. Qual é o perfil desse condomínio? Cada um tem o seu perfil, cada um tem sua particularidade. Então a gente tem que ter esse tato também de como a gente vai agir em cada empreendimento, porque cada um tem o seu método, tem o seu jeitinho, né? Sim. Diferente. Tem que analisar bem, mas eu adorei isso que a Etienne também falou assim, tem que se preparar para inadimplência. Tem que pensar sempre de que não vai ser aquele mar maravilhoso de rosas, vai ter espinho. Com certeza. E aí vira uma bola de neve. Né, esse começo é muito importante, estar a par e atuando nessa inadimplência, porque uma vez que virar uma bola de neve, é difícil lá na frente você resgatar isso. Exatamente. E já que a gente está falando de condômino, dele já querer um mundo perfeito, contratei aqui a Etienne, o Diogo, mas eu entendo esse condômino que lê a apresentação de vocês, porque vocês colocaram aqui uma coisa perigosa. Na missão de vocês está assim, garantindo bem-estar, saúde e sensação de segurança. Mas, gente, como é que faz o meu condômino sentir tudo isso? Qual a estratégia de vocês? Qual é o caminho que vocês têm? Porque, assim, eu, sinceramente, lendo a apresentação de vocês, se eles colocaram, é porque eles já conseguiram. Do mesmo jeito que a gente falar se tem placa, tem história, se está aqui é porque já conseguiram. Como conseguiram? Como chegar nesse nível assim, de satisfação do condômino? É acompanhamento diário de todo o condomínio. Né? O bem-estar. O que o condômino quer quando ele chega em casa? Ele quer um condomínio limpo, organizado. Ele quer chegar no hall dele, onde ele vai entrar na sua casa, no seu apartamento, sentir aquele aroma, aquele cheiro e sentir aquele cuidado que alguém passou ali e realmente cuidou daquele hall, daquele piso. Alguém cuidou do elevador, a hora que ele vai subir, ele sente aquele cheiro diferente. Ele quer sentir que ele chegou realmente em casa. Ele quer ver uma jardinagem muito bem cuidada, ele quer ver
um portão funcionando perfeitamente, abrindo quando ele chega, fechando quando ele sai. Então, essa é a sensação de bem-estar que os condôminos hoje necessitam, e aquilo que a gente procura trazer. Sempre tudo funcionando em plenas condições. Tudo sempre funcionando muito bem, com as manutenções sempre em dia. Então, esse é o acompanhamento do síndico. Uhum. Se a gente não acompanhar, algumas coisas saem fora. É evidente que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Nós trabalhamos sempre com muito afinco, com muita dedicação, para fazer sempre o melhor. Mas nem sempre o nosso melhor vai ser o melhor para o Mil, vai ser o melhor para a Etienne. Então, a gente está sempre buscando melhorar, né? Uhum. Não há coisa boa que possa ser melhorada, né? Então, a gente está sempre buscando essa régua. A saúde é a questão dos pets que nós comentamos. Por mais que o condômino vá lá e não retira lá o presentinho do seu pet, sempre tem algum auxiliar de limpeza, o nosso zelador sempre ali fazendo as vistorias e limpando as questões das áreas comuns. A questão também da saúde mental e emocional dos condôminos, a questão de barulho, né? A gente trata muito disso também dentro dos condomínios, que a lei do silêncio não é só das 8 da manhã, das 10 da noite às 8 da manhã, não. É 24 horas. Não é porque eu estou às 3 horas da tarde na minha unidade que eu posso ligar um som estrondante, que está tudo bem, eu estou dentro do meu horário. Muito pelo contrário. A gente age, né, Etienne, nessas condições também para trazer também saúde para o pessoal. Hoje está o home office muito em alta, e a gente precisa respeitar. Uhum. A gente comunica os condôminos antes, 3, 4 dias antes de fazer uma detetização, por conta dos pets, por conta das crianças, para que todos possam entender e saber que aquele dia vai acontecer. A jardinagem, para que quem trabalha de home office possa se organizar nesses dias, em trabalhar num coworking ou num café, para não ter aquele barulho de máquina na orelha, de repente ele está fazendo uma reunião importante. Então, isso também entra na questão da saúde do empreendimento, né? E a sensação de segurança é os equipamentos de controle de acesso. Hoje a gente tem leitores faciais, nós temos cancela, nós temos sistemas e câmeras também com boas tecnologias que a gente pode trazer e empregar dentro dos empreendimentos. É lógico que nós dependemos tudo de aprovação de assembleia. Às vezes nós trazemos algumas soluções muito boas e que não é aprovado por conta de custo, mas está tudo certo. Uhum. Mas tem alguns empreendimentos que a gente traz algumas tecnologias de mercado e que são bem vistas. Câmeras que detectam movimento, câmeras térmicas que ficam instaladas no perímetro para trazer uma sensação maior, porque é o que a gente sempre diz, segurança a gente não tem lugar nenhum. Uhum. Né? O que nós temos é uma sensação de segurança. Então é isso que a gente consegue e tenta empregar nos condomínios que a gente administra. Me convenceu, hein? Você viu? Me convenceu. Agora faz sentido. Primeiro eu pensei, nossa, que ousadia, mas faz. Principalmente nessa parte do cheirinho. Cara, quem nunca chegou no condomínio onde mora, eu morei já, apartamento, já morei, falei para vocês no comecinho, onde só era mais idoso, assim, nossa, mas era um cheirinho, cheguei em casa. E dá aquele sentimento, né, de conforto, de casa. É legal mesmo. Exatamente. Essa é uma situação, até a gente cita um exemplo que aconteceu recentemente. A gente gosta desse cheiro, esse perfume dentro dos condomínios, ainda mais porque a gente tem tanto os condomínios de casas quanto de prédios aí, e os halls, a gente gosta que esteja sempre cheiroso e tal. E a gente descobriu um produto concentrado, né, aí que ele tem um perfume maravilhoso. E aí a gente começou a testar e colocar nos condomínios. E todo mundo adorou. Nossa, mas que perfume, que cheiro que é esse? E aí os moradores começaram a ligar para a gente pedindo o contato da empresa para comprar o produto. Isso foi bem bacana, né? Porque indiretamente a gente fez uma propaganda para a empresa que vende o produto e sucesso esse produto, né? Então a pessoa elogia, é muito bacana você receber esse elogio, né, desse trabalho que a gente faz. A limpeza é primordial, né? Com sensação certeza. de limpeza. E é isso que você falou. Quando a gente sabe que alcançou um nível a mais, principalmente com o morador, beleza, passar
por um lugar que tá limpo, é obrigação. A gente às vezes nem olha. Só vai perceber quando tá sujo. Exato. Então, vocês alcançaram o máximo, porque assim, não só, nossa, como tá limpo, porque na cabeça, sabe, vocês são moradores. Fala assim, tem que estar limpo, só vou perceber quando estiver sujo. Mas chegar num nível de olhar, que cheirinho gostoso, eu vou pegar meu telefone para saber que cheirinho que é esse. Bom, parabéns, hein? E a nossa régua é alta, Milvo. É muito alta com relação a essa questão de asseio, de limpeza. Porque a gente tem um padrão dentro da nossa gestão que é muito alto. E quando dá uma caída, o condômino sente, o morador sente. Então, a régua é alta e a gente precisa manter. A gente tem que sempre estar alertando o pessoal de limpeza, sempre fazendo, de vez em quando, algumas reuniões, conversando com eles, para que não caia a qualidade. Então, assim, não é fácil manter. Uma vez que você eleva o nível, você precisa manter. É como a gente sempre fala, né? Às vezes é fácil você ser eleito síndico. Às vezes é fácil. Você troca 5 minutos de palavra numa assembleia, uma pessoa que fala muito bem, já convence a coletividade a ser eleito. Mas o difícil é você permanecer. Porque chegar lá prometer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Exato, é muito parecido com o cargo de político, o síndico, né? É muito comparado. Então, nas entrevistas que a gente vai fazer, a gente sempre fala, olha, vocês devem perguntar para os síndicos que vocês estão entrevistando, não quantos condomínios eles têm, quantos eles entraram, quantos eles passaram, quantos condomínios vocês atuam já ao longo desse tempo, né? A gente, por exemplo, a gente não sabe o que é sair de algum condomínio. Que legal. Nunca fomos destituídos, nunca fomos convidados a nos retirar e nem nunca entregamos uma carta de renúncia. Que incrível Condomínios isso. aí há quase 10 anos na carteira. Isso pra gente é uma honra, né? Porque eu acho muito difícil hoje síndicos profissionais nesse tempo de gestão nunca ter perdido um condomínio, nunca ter, né? Então, uma hora vai acontecer, né? Mas a gente não está preparado para isso, não. Vamos trabalhando com esse número aqui, é bom. Exato. Perfeito, que sensacional. E você falou também da tecnologia, até na questão de segurança. E é uma pergunta que eu sempre faço. O que vocês acham da tecnologia? Porque já veio gente falando aqui de ChatGPT, já veio gente falando aqui de inteligência artificial, a câmera, sabe? Está o perímetro, você acabou de falar. Exato. É a cancela que abre com o rosto. É o convidado que também tem que cadastrar o rosto. Tem um limite a tecnologia? Acho que é um assunto aí também bem interessante e tem muita coisa para se falar nisso. O Diogo vai complementar depois. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? A gente tem que saber dosar essa tecnologia. E eu falo que cada condomínio é um condomínio. A gente não pode implantar tudo aquilo a ferro e fogo da maneira que a gente tem que sentir, né? Então tem aquele condomínio de um pessoal um pouco mais de idade, avançado, que eles não têm essa compatibilidade com a tecnologia de hoje em dia. Tem condomínio que já é um pessoal ali mais jovem, que se acostuma fácil com a tecnologia. Então hoje a gente tem aplicativo para tudo, né? É o aplicativo da administradora, é o aplicativo da portaria, é o aplicativo do síndico, é o aplicativo. E com isso as pessoas se perdem nisso. E quanto mais você coloca essa tecnologia, parece que vai ficando uma situação fria. Parece que vai distanciando o síndico do morador. Essa coisa de só falar com máquina, né? Esse é um diferencial nosso, né? Porque a gente já até pensou e tentou implantar algum sistema nesse sentido de, vamos filtrar, deixar o morador falar com a máquina, a gente filtra e a gente vê para depois responder. Mas a gente analisou, conversou, acho melhor não. Vamos atender o morador, vamos falar com ele por telefone, atender a ligação dele, o próprio WhatsApp, falar com ele pessoalmente. Eu acho que isso aí é o grande diferencial hoje, que a maioria dos síndicos estão deixando de dar essa atenção humanizada. E é isso que a gente sempre prega muito, né? Preza muito por isso. Mas tem algumas tecnologias que é bacana, né? O aplicativo de mandar as mensaginhas, os comunicados. Tem alguns, não só esses que você citou, tem outros. E isso é uma mão na roda pra gente. É muito bacana. Otimiza o nosso tempo, porque a gente bombardeia demais os condomínios com comunicação. A gente foca muito na comunicação diariamente, todos os dias. Então, você imagina se eu tiver que fazer um texto ali direcionado, bem feito para cada condomínio várias vezes no dia. Não, a gente não dá conta, né?
Então, essa tecnologia nos ajuda muito, é bem bacana. Então, a gente tem que dosar tudo isso daí. Tem condomínio que funciona legal, tem condomínio que não funciona, né? O Diogo também vai falar um pouquinho sobre isso. É como eu falei um pouquinho antes, cada condomínio tem o seu perfil, tem a sua particularidade. Então, tem condomínio que tem pessoas de meia idade ou mais novas que vão aderir à tecnologia e tá tudo certo, vai rodar super bem, mas a tecnologia também, os equipamentos às vezes também falham, né? A gente passa por isso em portarias remotas, né, Etienne? Que às vezes um aplicativo dá uma travada, ou às vezes ele não consegue recepcionar o cadastro de um prestador de serviço, aí a gente recebe a reclamação do condomínio, olha, não estou conseguindo incluir a face do meu prestador de serviço no aplicativo. E aí nós temos que recorrer até a empresa para verificar o que está acontecendo. Então a tecnologia também existe as suas falhas, os seus erros também acontecem como todos nós seres humanos. E também a questão da idade. Nós temos condomínios com perfil de idosos e o pessoal não se adapta ao boleto digital, ao aplicativo, a pasta de prestação de contas digital ali no aplicativo ou mesmo no notebook que você entra com o seu acesso. Então nós temos que ter a pasta física da administradora, nós precisamos imprimir ainda os boletos para entregar na caixinha de correio de cada morador. Então a gente precisa sentir, porque se você vier com uma política de colocar e implantar a tecnologia dentro desses condomínios, é evidente que não vai funcionar. Você não vai ter muito sucesso ali dentro. A não ser que você não queira atingir ou prestar o serviço para esse tipo de público. Você foca num outro nicho de mercado, né? Se você já tem a sua empresa estabelecida nesse rumo. Então, para nós, não. Para nós não temos. Nós não queremos só trabalhar. Porque dentro de condomínio tem de tudo. Tem desde o pessoal mais novo, de meia idade, e o pessoal idoso. Tem um pessoal idoso que lidar muito bem com a tecnologia. Tem um pessoal idoso que não quer nem saber. Tem um pessoal mais novo que é high-tech. Vive nos joguinhos lá, tudo, mas só que para fazer o processo do aplicativo, às vezes, do sistema, do condomínio, do cadastramento, de visitantes, ele não quer perder esse tempo para fazer. Os jovens não querem, eles sabem tudo e mexem em tudo, mas para cumprir um procedimento aonde ele mora, é difícil. Ele não quer fazer. Eu tô aqui no interfone, eu faço a liberação. Não, mas é importante você já manda o registro, você já desafoga o atendimento da portaria, ele já vai ter a face cadastrada, ele vai ter o QR Code na mão. Não, eu prefiro que ele interfone aqui para mim e eu faço a liberação. Então, assim, é muito relativo essas questões. E é aí que a gente tem que ter jogo de cintura e ser flexível dentro da gestão. Então, o negócio é personalizar e não perder a humanidade. Exato. Isso mesmo. Que bom. E como você vê, um conflito de geração. É incrível isso. E tem uma coisa também que a gente lembra muito quando fala de tecnologia, facilidade, comodidade, que são aqueles famosos mercadinhos. Agora não é mais 2 quadras do meu condomínio, é dentro do meu condomínio. Como vocês veem esse boom de mercadinho? Também é caso a caso, né? Tem condomínio que é bem bacana, né? Eles adaptam muito a isso, né? A gente implanta, mas tem condomínio que não se adapta, né? Eu vou até citar um exemplo aqui. Às vezes o que a gente acha que é bacana, nós como síndicos, os moradores não acham legal. Então nós temos um condomínio de alto padrão, de casas, e fica longe de tudo, distante de tudo. E tinha um espaço ali perfeito para implantar esse mini mercado. E a gente veio com essa ideia, porque quando a gente entra num condomínio, a gente enxerga aquilo ali. Para nós, a gente enxergou. Aqui vai ficar perfeito esse mini mercado. E aí corremos e fizemos uma reunião para a gente já trazer a implantação e projeto e tudo mais. E aí nos surpreenderam os moradores. Nós não queremos isso aqui. Mas como não? Não tem um mercadinho aqui perto para vocês, não tem nada e tal. Não, mas é que a gente quis justamente a paz, o sossego. De repente um mini mercado aqui, vai ter alguém abrindo uma cerveja aqui, colocando uma rodinha de amigos e vão começar a falar alto. Olha a ideia, né? Por isso que a gente nunca impõe aquilo que a gente acha. É bem importante trazer. Mas tem muitos condomínios que
adoram, né? Então, quando você traz essa novidade, a praticidade, eles super aderem à situação, né? Então, é bem isso daí. Cada caso é um caso, cada condomínio é um condomínio, né? Ela chegou. Tá. Vou retomar aqui. Achei que ele ia atender lá fora. Então, o último ponto que você falou Mas depois eles fecharam o mercadinho? Não fecharam. Não quiseram. Então, peraí, eu vou fazer Você uma opinião sobre isso. Mais uma vez, é a questão do personalizado. Tem que entender a realidade do condomínio. Mas vocês disseram até num papo antes que tinha acabado de fechar um também, né? Um condomínio que tinha acabado de colocar um mercadinho. Mas tem gente que adora essa ideia, né, Diogo? O pessoal gosta muito. Nós assumimos esse condomínio que foi implantado, inclusive da Smart Store. Já tinha sido aprovado em uma assembleia no passado, acho que já fazia um pouco mais de quase um ano, e não havia sido implantado, a antiga síndica não tinha ido atrás de implantar esse mini mercado. E aí nós assumimos, a gente costuma ler algumas atas anteriores à nossa gestão, e nós observamos ali que já existia essa previsão. E os condomínios também já tinham nos cobrado sobre isso. E aí, graças a Deus, a gente já tinha uma aprovação lá atrás, a gente trouxe algumas empresas, né, Etienne, para fazer todo o processo e foi implantado o mercadinho. Então, o pessoal hoje, às vezes a gente vai no condomínio no final da tarde fazer visita e às vezes fica próximo da área da piscina, a gente vê o pessoal saindo de sacola na mão, com refrigerante, com cerveja, enfim, sorvete. Então, assim, não é só aquela visita de pegar algo que de repente eu preciso de urgência. Não, o pessoal às vezes acaba fazendo até compra e a gente vê que os preços assim são compatíveis com o mercado, enfim, não é mais barato do que o mercado, mas é muito melhor eu comprar ali do que pegar o meu carro, sair do condomínio, andar 3 quilômetros para poder chegar no mercado, pegar a filha, escolher o produto, voltar para casa. Então, essa comodidade que a gente tem trazido. E tem outros condomínios na nossa carteira também que tem esse perfil e que muito em breve a gente vai tentar implantar. A gente aprendeu nesse condomínio, né, Etienne? Vamos fazer uma enquete antes para ver qual é a aceitação, qual é o pensamento daquele condomínio dos moradores, para a gente poder empenhar forças nisso. Porque dependendo da enquete, não vale a pena, não faz sentido. Então, a gente aprendeu nesse primeiro condomínio que não fazia sentido para eles, a questão de segurança, vai vir gente de fora aqui, a gente não quer esse tipo de problema. Então a gente aprendeu e a gente vai trabalhar agora com as enquetes e a gente vai desenvolvendo os mercadinhos da vida. Sempre se adaptando ao público que vocês têm, mas acho sensacional, a galera já não faz nem... Porque tem muito assim, a ideia de que o mercado é para quando falta alguma coisa. Então, geralmente, a pessoa já tá, não, vamos comparar aqui nesse supermercado, não, a gente compra lá no nosso condomínio, né, a cervejinha ou o refrigerante ali, a pessoa já tá nesse programa. Não, exatamente. E nesse condomínio foi legal, porque tinha um espaço perfeito do lado da piscina, né? Então, ali aí implantaram, né, a Smart Store enxergou ali o que poderia, piscina, calor, sorvete, cerveja, e ficou bem bacana. Como dizem os mais jovens, deu match. Deu match. Super deu certo ali. O pessoal adorou, foi fantástico. Que legal. E ó, quem está assistindo a gente, ouvindo, também tem que lembrar, se a gente fala de mercadinho, com comodidade, variedade, a gente lembra do que vocês já falaram aqui. Olha, não combinei nada. Smart Store é a primeira, né, gente? Uma das mais conhecidas do mercado, com mais de 1.500 unidades e não só no Brasil. A gringa está querendo mercadinho também. Nos Estados Unidos já tem mercadinho para o Hello, né? Já tem essa galera lá. Então, que legal que vocês já tiveram uma boa experiência com a Smart Store. O que talvez não seja tão bom agora é a pergunta final. Não é facilidade para o Diogo nem para a Etienne. A nossa pergunta final é o que nos leva aqui ao nome, os segredos dos síndicos. Qual que é o segredo da Etienne? Qual que é o segredo do Diogo que todo síndico, gestor condominial precisa saber? Todos estão nos assistindo agora, imagina o mundo inteiro.
Qual é o segredo da Etienne? Acima de tudo, a gente tem que fazer o que gosta, né? Como eu falei no início, não foi intencional, mas o bichinho picou e hoje é uma paixão, né? Hoje eu não me vejo mais fora desse mercado. A gente tem crescido bastante, até por conta de um grande trabalho de pôr essa energia positiva e esse amor. Um fala para o outro, que fala para o outro, e os convites aparecem, né? E o reconhecimento, né? Então, a gente percebe que a gente tem um reconhecimento disso, isso é muito bacana. Esse exemplo que eu cito, que a gente está em todos esses condomínios, a gente não saiu de nenhum condomínio, esperamos longos anos nesses condomínios, e amor acima de tudo, né? É você fazer aquilo que você gosta. Eu acho que isso é bem bacana. O resto é consequência, né? Você ter a paciência ali com o morador todos os dias, você entender o lado dele. Nós trabalhamos isso 24 horas. Então, nós somos síndicos profissionais, nós sabemos dos desafios. Então, a gente tem que entender o condômino, a gente tem que entender a cabeça dele, por mais que ele chegue ali nervoso, às vezes ele não está na razão dele, mas a gente tem que olhar para ele, se colocar no lugar dele e conversar com ele, fazer ele entender de que ele está errado, ou de que, de repente, há alguma coisa errada na gestão e que a gente está ali para consertar e para melhorar, né? Quando você faz o que você gosta, você tem todo esse entendimento. Isso é muito bacana. Baita segredo. E o seu, Diogo? Eu acho que o síndico ele tem que ser multidisciplinar. Esse é um segredo chave para quem quer ser síndico profissional, para seguir carreira, tem que estudar muito, tem que entender de tudo, hidráulica, elétrica, alvenaria, SPDA, psicologia, finanças, enfim, você tem que entender de tudo, é multidisciplinar, porque senão não vai dar certo. Você vai parar em um, talvez em dois, você não vai conseguir ter um crescimento aí na profissão. Então você precisa ser multidisciplinar. E principalmente o segredo principal, né, de um bom síndico e da gente conseguir conquistar mercado é o atendimento humanizado, como a Etienne muito bem falou. As pessoas estão carentes de ser ouvidas, então nós precisamos ouvir aquilo que elas têm a dizer. Nós precisamos colocar os nossos olhos atentos ao que cada um tem que realmente para falar, independente de qualquer coisa, se é uma crítica, se é uma sugestão ou se é um elogio, as pessoas precisam ser ouvidas. Hoje, na época da tecnologia, como a Etienne muito bem falou anteriormente, isso está se perdendo. Todo mundo está falando com máquina, todo mundo falando com máquina, e está todo mundo se irritando com máquina. Eu não quero falar com máquina, eu quero falar com a pessoa, eu quero falar com fulano, eu quero falar com ciclano. E a gente mesmo, né, no nosso dia a dia, às vezes passa por isso, às vezes umas coisas tão chatas que você poderia resolver rápido com alguém ali no telefone e você tem que ficar passando por um atendimento virtual. Eu já escrevi, né? Quero falar com um ser humano. Isso, quem nunca? Quero um atendente. Quero um atendente. E o nosso ramo não permite isso. Eu não consigo, é evidente que uma administradora ela consegue fazer esse atendimento, por quê? Ela vai agilizar a questão do atendimento. Às vezes eu preciso de uma segunda via de boleto, é muito mais rápido. Uma autorização de mudança é rápido. Então, uma locação de salão de festas, às vezes, se você robotiza, show de bola, você vai tirar um ser humano e é muito mais rápido para o condomínio, mas para o síndico não. Como que eu vou adivinhar o que o Milvo tem para me dizer o que ele vai abordar comigo? Eu não tenho como adivinhar. Verdade. Então tem que ser o tete a tete, o olho no olho, ou atendimento pelo WhatsApp ou pelo telefone. Então são essas duas coisas que são principais, o multidisciplinar e o atendimento humanizado. Caramba, hein? Você pegou só essa parte aqui, ó, já vale pro episódio inteiro. Amor, multidisciplinar e humanizar o negócio. Perfeito. A gente vai chegar agora para um momento que é o final, mas antes da gente se despedir, já quero agradecer a presença de vocês, a generosidade de compartilhar o conhecimento de vocês. Mas antes, eu queria que vocês compartilhassem
Instagram, site, o que vocês quiserem, para que a galera encontre vocês, de repente para trocar conhecimento, para saber mais do trabalho de vocês. Vocês podem olhar para aquela câmera, né, produção? Para aquela câmera ali e falar @, telefone, sei lá. Vocês que mandam aí, o que vocês quiserem compartilhar. O nosso Instagram, DL, @DL, D de dado, L de laranja, Síndicos Profissionais. Tá. DL Síndicos Profissionais. Exatamente, lá a gente mostra um pouquinho do nosso trabalho no dia a dia, o antes e o depois, daquela benfeitoria dentro do condomínio. Todo mundo gosta de antes e Todo mundo depois. gosta, né? No nosso dia a dia ali. Tem novidades aí que a gente vai postar algumas coisas legais aí, diferente nos próximos dias também. Que legal. Telefone, quiser passar, Diogo? O telefone para entrar em contato é o 19 987 29 9201. Legal. Gente, de novo, viu? Obrigado por essa generosidade e espero, já vou deixar anotado, segunda temporada, a gente grava aí em junho, de repente, para falar mais sobre o começar do zero um condomínio. Acho que vai ser muito, muito bom. Sinergia de vocês é boa, mas comigo deu certo aqui também. Com certeza. Ah, que legal. Isso gente. tem muito a ver, né, Milva? A questão da energia, a gente Isso. sente isso de das tem pessoas, um coach né? que fala que é frequência, né? A frequência. A nossa frequência está sempre lá em Vamos cima, dar ó. moral pra ele, não. Obrigado. Gratidão de coração, obrigado pela participação, tá? Foi muito bacana mesmo. E estamos à disposição aí. Que bom saber. E obrigado, Obrigado, Diogo. meu. Obrigado pelo convite. É uma honra a gente estar participando dos segredos dos síndicos, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, que acho que é importante para o pessoal que está assistindo, para o síndico morador, para o síndico profissional que está começando, aquele que também está querendo começar no negócio. A gente agradece muito. Obrigado você também que nos acompanhou até agora nesse episódio número 9. Eu disse para você, eu prometi que ia ter conteúdo relevante e dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia. E o próximo episódio não vai ser diferente. Fique ligado, a gente se vê. Tchau, gente!